No final do vídeo anterior, eu deixei vocês com um dilema, né? Um dilema até meio deprimente, né? Porque depois de 2 vídeos em que a gente viu uma versão simplificada e depois uma versão mais completa de um algoritmo para o counting sort, eu falei, opa, mas ele tem um erro fundamental, esse algoritmo, em última instância, está errado. E qual é esse erro, então? Qual é e como consertar esse erro? O erro é que esse algoritmo, embora aparente estar ordenando os elementos, ele não está, de fato, ordenando os elementos originais. Ele está contando quantas ocorrências tem de cada chave desses elementos e daí colocando num vetor resultante ali as chaves, o número de cópias de cada chave, o número de ocorrências de cada chave em ordem. Pô, professor, mas isso não é ordenar? Cuidado, porque um elemento pode ter mais do que uma chave. Tá? Ele pode ter outras, a chave pode ser, por exemplo, só o identificador, só um identificador de um certo registro. Então ele pode ter ali um registro, um apontador para informações complementares, outras informações associadas com ele. Se vocês pensarem nisso, pensa que esse elemento tivesse outras coisas que não só a chave. Vocês vão perceber que os algoritmos anteriores que a gente viu, eles não copiariam nada disso. Tudo isso estaria perdido, não estaria copiado para o vetor resultante, só o número de chaves correto e em ordem estaria lá. Então perceba que o problema não é na ordenação, o problema é em não fazer a transposição dos elementos, em não fazer uma permutação. A gente está construindo uma outra coisa, que está em ordem, as chaves ali presentes, mas que não é de fato uma permutação do vetor original. Eu não estou pegando cada elemento do vetor original e colocando no lugar adequado. Em particular, tá, só como uma curiosidade, isso é um grande problema quando a gente pensa na aplicação do counting sort como uma subrotina do radix sort, que é um método que a gente vai ver na próxima aula. Então, é essencial aqui, tá, que a gente não fique restrito a um counting sort que só opera corretamente se os elementos se restringirem às chaves. Se eles tiverem qualquer informação adicional, isso é perdido. Isso é um método muito fraco, tá? Pode ser útil em algumas situações específicas, mas aqui a gente vai ver como fazer o método que realmente ordena, faz a transposição ali, permuta os elementos originais. E para isso, a gente tem que fazer uma coisa muito básica, que é, na hora de ordenar mesmo ali, a gente tem que percorrer o vetor V, movendo os elementos para suas respectivas posições ordenadas, a posição que ele tem que ocupar num vetor ordenado. Essa é a ideia aqui que está faltando, tá? Na hora de fazer a ordenação, a gente pode fazer todo um pré-processamento e tal, mas na hora de ordenar, eu tenho que percorrer o vetor V e pegar. Pego o elemento 1 e coloco ele no lugar certo no vetor ordenado. Pego o elemento 2 e assim por diante. Para fazer isso, a gente vai precisar da seguinte informação: o número de elementos que ocorrem antes de uma chave val, de cada chave val. Então, dado uma chave val aqui, a gente vai ter que preencher um vetorzinho aqui chamado occurPred, né, que é o número de ocorrências dos predecessores de val. Quantos elementos eu tenho no vetor V com chave menor do que val? Por que esse número de ocorrências dos predecessores é importante? Porque se eu sei quantos elementos estão antes de mim, eu consigo saber em que posição eu devo ocupar num vetor ordenado, qual posição eu devo ocupar, em que posição eu devo ser inserido. E como que a gente vai calcular isso? A gente vai calcular esse número de ocorrências dos predecessores usando o número de ocorrências que a gente já estava trabalhando. Um destaque aqui, que eu fiz 2 simplificações, porque a gente vai ter que fazer umas manipulações algébricas para eu mostrar aqui, para eu justificar certos cálculos que o algoritmo vai fazer, e nomes compridos fica muito difícil para manipular. Então, eu encurtei ocorrências, o nosso vetor ocorrências para occurs, aqui, e o índice que a gente usa no vetor ocorrências, que corresponde a um valor, para apenas val. Tá? Então, isso aí foi só para ficar mais simples, para que as expressões que eu vou apresentar para vocês, que a gente vai trabalhar aqui, sejam mais sucintas, não fiquem tão grandonas. Tá legal. Então, feitos esses disclaimers, vamos começar aqui a fazer as continhas para ver como que a gente chega nesse número de ocorrências do predecessor de um certo valor. Vamos começar com a definição direta? A definição mais pura, assim. O que é o número de ocorrências dos predecessores de um valor? Bem, é o número de ocorrências de todo mundo que veio antes dele. Então vai ser aqui o occurs
de 0, mais o occurs de 1, mais todos a ocorrência do 2, até o número de ocorrências aqui, o occurs, de val menos 1. Tá? Isso aqui, por definição, é o número de ocorrências. Tá legal, gente? É o número de ocorrências do predecessor de um certo valor val, aqui que eu estou em questão. Eu vou, dado que os meus valores variam de 0 até r menos 1, o número de ocorrências de um certo valor lá no meio é a soma de do número de ocorrências de todo mundo que veio antes. Só que se eu fosse usar apenas essa definição, o meu algoritmo ia ficar ineficiente, porque para calcular o número de ocorrências de um predecessor, eu ia ter que percorrer todo mundo que veio antes dele. Para calcular o do próximo, eu ia ter que percorrer todo mundo que veio antes dele também. E isso ia dar um tempo quadrático. Tá? Preencher esse vetorzinho ocorrências do predecessor ia ter um custo quadrático. Eu quero um algoritmo muito eficiente aqui, pagar custo quadrático não rola. Então a gente vai fazer uma observação aqui, a gente vai ver uma definição recursiva. Fiquem tranquilos que eu não vou lidar com um algoritmo de fato recursivo, é só uma definição recursiva para facilitar os cálculos e recálculos aqui. Então vamos supor que val é maior do que 0, tá? Estou no caso em que o valor é maior do que 0. Nesse caso eu vou afirmar para vocês que ocorrências dos predecessores aqui, de val vai ser igual à seguinte expressão bem mais sucinta. Ocorre pred de val menos 1 mais occurs, número de ocorrências, de val menos 1. Opa, quase não deu para escrever. E se val for igual a 0, é apenas 0. Então, ocorre pred de 0 é igual a 0. Eu vou mostrar para vocês na sequência que isso está correto, mas vou fazer só uma argumentação intuitiva antes de mostrar a demonstração algébrica ali. Notem que o caso base aqui, se val é igual a 0, esse é tranquilo, né? Por quê? Se os meus elementos vão de 0 até r menos 1, o menor dos valores que eu posso lidar é 0. O número de ocorrências de gente antes dele, obviamente, é sempre nulo, tá? Porque não existem elementos antes dele para ter algum elemento no vetor com valor negativo. Tá? Eu estou lidando com o caso em que os únicos elementos do vetor estão entre 0 e r menos 1. Tá legal, então esse foi fácil. O de cima, a ideia é a seguinte, olha, por que é uma definição recursiva? Porque eu posso dizer, e acho que vocês vão concordar, que ocorrências do predecessor de um certo valor é igual ao número de ocorrências do predecessor do valor anterior dele, porque como a gente está pensando em valores aqui inteiros, né, que seguem uma ordem crescente ali, todo mundo que está antes do anterior a mim também está antes de mim. Né? Só que tem mais uns caras que estão antes de mim, que é o número de ocorrências desse predecessor. Por isso que a gente soma esse outro termo aqui, ocorrências do val menos 1. Então, eu vou somar todo mundo que veio antes do meu predecessor, do val menos 1, mais o número de ocorrências do próprio. Mas, para deixar isso mais preciso, tá, para a gente aqui, vamos usar a matemática a nosso favor, deixar uma coisa realmente bem clara e não só na argumentação, eu vou dizer aqui que, olha, a ocorrência do predecessor de val, como eu escrevi ali em cima, eu posso dizer que é igual a isso aqui. Mas eu vou fazer uma pequena diferença, uma pequena manipulação, tá? Só para deixar uma partezinha mais clara. Então, olha só, o número de ocorrências dos predecessores de val é o número de ocorrências do 0, mais o número de ocorrências do 1, mais o número de ocorrências do 2, mais número de ocorrências do val menos 2, só ajustando aqui, gente, mais o número de ocorrências do val menos 1. Tá legal? Aí tranquilo, né? Acontece que o número de ocorrências do val menos 1 é muito parecido. Ele só tem um termo a menos. Ele vai do 0 até o val menos 2. Porque, afinal, se ele é o val menos 1, os predecessores dele, o maior dos predecessores dele é o val menos 2. Observando aqui, a gente pode ver que tem um lugar muito sugestivo para a gente colocar um parênteses. Né? Observem daqui até aqui que tudo que está entre parênteses é exatamente a expressão de baixo. Por isso que o ocorrência do predecessor de val vai ser igual a, pegando a definição ali de cima, ocorrência do predecessor de 0 até de 1 e taranã, até val menos 2, que eu substituo por ocorrências do predecessor de val menos 1, mais ocorrência do predecessor de val menos 1 que sobrou. Então, é daí, da junção dessas duas expressões, substituindo uma na outra, que eu chego, que isso aqui é igual a ocorrências do predecessor de val
menos 1 mais o número de ocorrências de val menos 1. Nenhuma surpresa, é a expressão que a gente tinha ali em cima, que eu apresentei para vocês, mas eu espero que agora seja menos jogada e mais clara por que isso é verdade. E daí eu finalizo esse trechinho aqui de manipulação algébrica com a observação que, qual que é a semântica disso? Lembra que lá em cima eu falei que para resolver o problema a gente tem que percorrer o V, movendo cada elemento que eu encontro, cada elemento com um determinado elemento com valor val, para sua respectiva posição no vetor ordenado? Note que ocorre pré-val aqui, depois de calculado corretamente, supondo que ele tem o número de ocorrências de predecessores correto ali, é justamente a posição em que os elementos que têm chave val devem começar a ser colocados no vetor quando estiver ordenado. Porque eu vou ter pulado todo mundo que vem antes. A intuição de vocês talvez diga, não, mas professor, não devia ser ocorre pré-val mais 1? Seria se o meu vetor começasse em 1. Como ele começa no índice 0, é exatamente ocorre pré-val, o primeiro índice em que eu coloco os elementos de chave val. Se houverem repetições, eu tenho que ir incrementando esse índice. A gente vai ver esse detalhe também. Mas, mais um detalhe antes da gente entrar no exemplo, eu vou precisar de um vetor auxiliar AUX. Tá? Eu vou precisar de um vetorzinho auxiliar aqui AUX, que vai de 0 a n-1. Ele vai ser necessário, porque quando eu estiver percorrendo o vetor V e colocando os elementos na posição correta, se eu colocasse no próprio V, eu ia corrompendo posições que possivelmente ainda não foram tratadas. Então eu tenho que mover para o AUX, eu preciso dessa memória auxiliar, antes de... Daí no AUX vai ficar ordenado e depois eu movo para o V, tudo correto. Como de costume, eu acho que esses algoritmos têm um bom potencial para dar nó na nossa cabeça. E é por isso que agora a gente vai fazer um exemplo para entender melhor o que está acontecendo aí. Mas eu quero já partir de um certo ponto que a gente já tinha desenvolvido nos anteriores, tá? Nos algoritmos anteriores. Então, o R igual a 10 aqui quer dizer que as minhas chaves podem variar de 0 a 9, eu tenho meu vetor V, as ocorrências de cada elemento eu já tinha calculado, isso a gente já aprendeu a fazer, e elas vão ser úteis. Agora eu tenho que calcular o ocorre pred aqui, usando aquela regra anterior. O ocorre pred tem também tamanho 10 aqui, o tamanho igual a R. Então eu vou desenhá-lo aqui. E a exemplo do que eu fiz para o vetor ocorrências, eu vou colocar os índices em azul, né, para destacar que esses índices correspondem a valores do vetor original, né, para ajudar a nossa intuição aqui ao que a gente está fazendo. E aqui eu vou pegar essa corzinha laranja mais clara aqui, porque ela é bem próxima dessa que eu usei aqui. Tá? Porque ela vai corresponder, então, o que eu escrever com ela vai corresponder à posição que um elemento deve ocupar no vetor original. Né? No caso aqui vai ser a posição depois de ordenado, mas é só para fazer o link para a gente. Então, vamos começar. Tá? Como que a gente vai calcular aqui? Primeiro, para calcular o ocorre pred, a ocorrência dos predecessores, eu vou percorrendo ele, olhando sempre para o anterior. Né? Vou voltar aqui um instante para vocês lembrarem da fórmula. Olha só, para calcular o ocorre pred de um valor, eu olho para o ocorre pred do valor anterior, mais o número de ocorrências do valor anterior. Eu vou indicar com a setinha aqui que fica mais fácil. Ó. No início é 0, tá? O ocorre pred de 0 era o caso base, então esse eu vou colocar direto. Para o 1, eu vou olhar para o ocorre pred do antecessor e para o número de ocorrências do antecessor. Somos 2, 0 mais 0. Então, quer dizer, antes do 1, não veio... antes do 1 veio só o 0, né? Então o número de predecessores do 0 é 0 e o número de ocorrências do 0 também é 0, não tem 0 nesse vetor. Por isso que a posição do 1 ali ficou como 0. Fazer a mesma ideia daqui para o 2, eu vou olhar para cá e para cá, né? Para a posição anterior dos dois. 0 mais 1 deu 1. Tá? Isso aqui já está indicando para mim que um elemento 1 aqui ele vai ter que ser inserido na posição 0. Os elementos com chave 2 vão começar a ser inseridos na posição 1, por exemplo. E vamos continuar. Última vez que eu desenho as setinhas, tá? Depois vocês só vão comigo olhando para os dois anteriores. Então eu vou olhar aqui para o 3. Eu vou somar 1 mais 1, vai dar 2. Agora para o 4, eu vou somar 2 mais 2, vai dar 4. Para o 5, eu vou somar 4 mais 2, vai dar 6. Para o 6, eu vou somar 6 mais 0, vai dar 6. Para o 7, eu vou somar 6 mais 0, vai dar 6 de novo.
Notem que eu cheguei aqui com um certo valor 6 aqui na posição 5, e daí eu não avancei mais. Por que isso acontece? Porque esses elementos não têm número zero de ocorrências, então tá certo, né? Eles não vão contribuir para empurrar os valores que estão maiores do que ele mais para a direita no vetor ordenado, porque eles não ocupam nenhuma posição, eles não ocorreram. Daí o 8 vai ser 6 mais 1, aqui, né? Olhando para os dois anteriores vai dar 7, e por fim o 9 vai ser 7 mais 0, que vai dar 7 mesmo. Tá legal, tem ocorrência predecessor calculado. Um passo importante vencido. O que está faltando aqui? Agora está faltando a gente colocar os elementos em ordem no AUX. Tá? No fim eu tenho que devolver em V, mas aí eu só vou copiar do AUX para o V. Então o ponto em que eu realmente vou ordenar é agora. Agora eu vou, e importante isso, eu vou percorrer o V, só que eu vou olhar para o ocorre pred aqui para saber onde eu coloco cada elemento do V que eu estou encontrando. Então, notem esse cuidado. Vou fazer aqui uma cópia do AUX, então, com 10 posições, que era o mesmo tamanho do V. E agora eu vou colocar os índices aqui em laranja, tá? De novo indicando que esses índices correspondem às posições que a gente calculou anteriormente. Tá legal. Agora podemos prosseguir. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai percorrer o V, como eu tinha dito, pôr uma setinha lá para indicar. Estou percorrendo o V. Para cada elemento que eu encontro, por exemplo, encontrei o elemento 7. Eu chego no ocorre pred, na posição 7, olha aqui no índice 7, e me pergunto em que posição o 7 deve ser inserido, que é uma pergunta equivalente a quantos predecessores, quantos elementos tem antes do 7? Tem 6 elementos, então eles vão ocupar as posições de 0 até 5, 6 elementos ocupam as posições de 0 até 5, o 7 deve ser inserido na posição 6. E é isso que eu faço. O 7 vai lá para a posição 6. Mas pode ser que tenha mais do que um 7. Se eu não ajustar esse valorzinho aqui no ocorre pred, o próximo 7 vai ser colocado em cima, então eu ajusto. Aqui no lugar do 6, eu coloco 7, eu incremento de 1. Se eu encontrar um próximo 7, ele entra na posição 7. Tá? Por isso esse ajuste. Vamos continuar aqui avançando. Então, já foi esse 7, eu vou riscando, tá, gente? De novo, corresponde a gente estar andando, mas fica mais claro que se eu ir riscando para a gente saber até onde a gente foi. Então, vou olhar para o 4 agora. No ocorre pred, no índice 4, ele me diz que o 4 deve ser inserido na posição 4. Né? São coisas diferentes. O índice, ali o valor e a posição em que ele deve ser inserido. Só coincidiu de ser o mesmo. Mas tá legal. Vamos colocar o 4, então, aqui na posição 4. E avançar aqui o índice, a posição, para o caso eu encontrar outros 4. Agora, vou fazer isso com o 3. No 3, eu vou olhar aqui na posição 3, ele me diz, olha, coloca o 3 na posição 2. Eu coloco o 3 na posição 2 e avanço aqui para o caso de ter repetição. Agora eu vou fazer um pouquinho mais rápido até encontrar as primeiras repetições, tá, gente? Então, vou chegar aqui no 2, vou pegar o 2, eu vou olhar aqui onde ele deve ser inserido, na posição 1, insiro na posição 1 e avanço aqui. O 9, eu venho aqui para ver onde ele deve ser inserido, posição 7, coloco o 9 e avanço. O 1, eu vou olhar aqui, o 1 ele deve ser inserido na posição 0, eu insiro e avanço aqui. Agora, cheguei nas repetições. O 4, eu vou olhar aqui no 4 e olha só, o índice já foi atualizado, ele vai me dizer, coloca na posição 5. Se eu tivesse deixado o 4, o valor que estava lá, ia sobrescrever, eu não quero isso. Então, eu vou colocar o próximo 4 na posição 5. Mesma coisa com o 9. Eu vou olhar aqui, agora o 9 ele me diz, né, para colocar na posição 8. O outro 9, e atualiza de novo. Então, daí quando eu for olhar o outro 9, ele me diz para colocar na posição 9. E por fim, o 3, ele me diz aqui para colocar na posição... Opa, pequeno erro. Do 2 vai para o 3, não para o 1, né? Então, o 3 ali tem que ir para a posição 3, e aqui atualiza de novo para 4. Aqui também o 4 depois teria que ter atualizado. Tá? Mais ou menos dessas atualizações que eu esqueci de fazer, notem que o vetor AUX está ordenado, ele é uma permutação do vetor original, mas a diferença, que é sutil, mas super importante, notem que eu, de fato, fui considerando cada elemento de V e movendo ele, e possivelmente tudo mais que estivesse junto com ele, para o vetor AUX. Então, eu estou realmente
puxando os elementos originais com toda a bagagem que eles tiverem. Eu não estou simplesmente copiando chaves. Essa é a diferença essencial. Para finalizar, eu pego esse AUX e copio para o V, mas esse passo eu nem vou fazer aqui.